Olá, boa tarde a todos e todas. A gente está começando aqui mais uma live de quinta, projeto da BBTU, seccional Goiás. E estou aguardando aqui mais alguns minutinhos. Eu vou hoje dividir esse momento aqui tão especial com o meu amigo querido Gil Eduardo Morato. Convite aí para que a gente possa começar a nossa conversa, o nosso diálogo. Olá. Olá, boa tarde. Coisa boa te ver, Gil Eduardo Morato. Vamos esperar Igualmente. uns 2 segundinhos aí para a gente começar, 2 minutinhos, Nossa, para as pessoas poderem entrar. Esse é um horário meio complicado, mas o foi o que pessoal está deu saindo do certo para a gente trabalho. fazer hoje, né? Tá Exato. bom? Pessoal, então, só reforçando, esse é um projeto da BB Tour Goiás, da seccional daqui, lives de quinta, a gente está aí quase findando aí as nossas lives. Sem dúvida foi um ano muito produtivo, onde a gente obteve trocas inesquecíveis, e tudo isso está no YouTube da BB Tour Goiás, para que qualquer pessoa possa usufruir dessa troca de conhecimento, dessa disponibilidade desses amigos, desses professores, profissionais que participaram aqui com a gente durante todo esse ano de 2020. A nossa última live ela vai acontecer em dezembro, eu não me recordo a data agora, mas enfim, a gente vai encerrar aí com a Lenora, que é a presidente da Biblioteca Nacional. Vamos fechar aí com chave de ouro, mas nesse momento aí a gente está recebendo o professor Gil Eduardo Morato, que é nosso amigo, nosso parceiro de trabalho de tantos anos, né? Eu tive a oportunidade de conhecer o Gil na Faculdade de Tecnologia Senac Goiás, ele era nosso aluno lá na especialização, e o Gil sempre foi destaque em tudo aquilo que fez, né? A excelência é a marca do Gil. A marca, a bandeira dele é a excelência. Todo o trabalho que ele faz, ele se dedica, ele é excepcional. Então, tanto quanto empresário, como professor, na educação profissional ou no ensino superior, ele realmente ele deixa uma marca muito positiva para os estudantes, para os profissionais. Então, é por isso, independente da nossa amizade, que hoje ele é nosso convidado aqui para falar um pouquinho da educação profissional. Então, Gil, no primeiro momento, eu queria que você se apresentasse, falasse do seu currículo, da sua trajetória profissional, e aí eu vou fazer um questionamento e a gente começa esse debate, tá bom? Vamos lá. Ok, agradeço as palavras. Realmente há muitos anos de amizade, né? Como você falou, acho que, se eu não me engano, 2008, né, na pós-graduação, primeira turma Exatamente, de 2008. pós-graduação, né, em turismo, lá do Senac. Tive o prazer de conhecer você como coordenadora. De lá para cá temos caminhado juntos, né, nessa questão, principalmente da educação. Então, naquela época, eu era supervisor de uma locadora de veículos, tinha trabalhado já anteriormente na hotelaria há bastante tempo, fui dono de restaurante, tive outras atividades como consultoria e treinamentos, né, nesse período, desde 2004, que eu trabalho com treinamentos, apesar dos meus só 18 anos, né? Então, desde Claro. 2004, nessa área de O tempo não treinamentos, passa para você, Gil Eduardo Morato. Vai lá. ainda bem, né? Então, 2008, com o ingresso na pós, no Senac, eu comecei a caminhar mais realmente para o lado da educação, né? Nesse período eu estava um pouquinho afastado, trabalhando efetivamente na locadora de veículos, e entrei em 2008, se eu não me engano, no Procerrado, no Qualifica Goiás, né, onde a gente deu treinamentos em várias cidades de Goiás. Eu fiquei mais, por conta das minhas outras atividades, eu fiquei mais concentrado em Goiânia e Anápolis, né, mas foi uma experiência fantástica. E a partir daí eu não parei mais na área de educação. Né? E tive o prazer depois de entrar no Instituto Federal, de onde eu saí, né, como aluno antigo Cefet. 10 anos depois voltei como professor e migrei então depois para a Faculdade de Cambori, Faculdade de Largs, e no Senac também já praticamente 9 anos
trabalhando com educação profissional, né, os cursos técnicos e os cursos de formação inicial continuada, que fazem parte desse meio, né? Há alguns anos, há 3 anos, né, a gente está com o INDEP, que é um sonho aí na área de educação corporativa, e estamos engatinhando ainda, mas temos tido alguns resultados interessantes. E sem sair da graduação, né, do nível superior, a gente dirige também um polo de graduação e pós-graduação EAD e semipresencial. Então, como você falou, a gente acredita muito na educação, né? E eu entendo que a educação profissional ela é fundamental para isso, para a mudança, né, do nosso estado, né? Nós temos alguns resultados muito negativos, né, em relação à nossa educação no país e o nível, né, de recursos financeiros, ganho financeiro da população realmente não é adequado. Então, só com a educação para mudar isso. E eu acredito muito, muito que a educação profissional e a educação corporativa, ela tem tudo para mudar, né? O João Paulo Exatamente. falando aí, né? Obrigado, João Paulo, é nosso João parceiro Paulo também. é nosso parceiro, né? Gil, a educação profissional, né? Basicamente, ela se resume no básico, né? Destinado a trabalhadores jovens e adultos, independente da escolaridade, com o objetivo de qualificar e requalificar. Um segundo nível técnico para jovens e adultos que estejam cursando ou tenham concluído o ensino, né? Então, assim, basicamente a definição é essa. Eu tive lendo É, aqui algumas pesquisas que o Senai promoveu aí o ano passado, e ele está dizendo o seguinte, que 72,4% das pessoas que eles entrevistaram, né, dos respondentes dessas pesquisas, desse levantamento, com idades entre 13 e 18 anos, isso falando assim, com educação profissional primeiro para jovens, depois a gente entra aham. no questão do adulto, como eu sei que você já perpassou por várias fases e faixas etárias dentro da educação profissional, é importante a gente começar por aí, né? Eles citam pontos positivos desse tipo de formação, entre os quais ser um bom começo na carreira profissional, ter boa aceitação nas empresas e preparar melhor para o mercado de trabalho. O que você acha disso? Eu concordo nesse aspecto, porque a gente sabe que existe no Brasil ainda uma máxima que em outros países não existe, que para você ter sucesso em uma carreira, você tem que ter uma graduação, né? Você tem que ter feito curso superior. Mas, justamente pela condição social do nosso país, eu creio, principalmente, vou falar voltado para o turismo, né? Onde o nível de educação é muito baixo ainda, eu acredito que isso sim é uma oportunidade para que esse jovem possa entrar, ele possa perceber o que existe de gap, né, no mercado, e a partir daí sim, depois dessa qualificação profissional, do ensino técnico ou outra formação, ele possa entender por que ele precisa fazer um curso superior, né, se houver a necessidade. Então, eu acho que essa base, ela realmente é fundamental para que a gente possa ter uma melhoria do nosso serviço, né, como um todo. E aí, voltando para o turismo, que ainda é muito deficiente, existem alguns estudos que falam que a média do nível de escolaridade do profissional da área de turismo e hotelaria como um todo é da quarta série primária. Então, a gente não saiu do ensino fundamental ainda na nossa área. Esse modelo de educação que a gente tem, que não prepara as pessoas para uma melhor escolha da profissão, né? Isso é ruim, porque a educação profissional ela acaba ficando para quem se interessa por ela. Como a escola comum, né? Ela não insere isso, então a pessoa não tem entendimento da profissão que ela escolhe. Às vezes ela está muito mal informada, ela vai e chega ali no meio do curso superior, ela não consegue se encontrar. Então, eu entendo que a educação profissional ela ajuda muito você a compreender os meandros disso, da sua escolha. Como é que você vai escolher, né, se você não compreende? Eu já Exatamente. participei várias vezes, assim, tipo, escola de ensino médio, a pessoa vai prestar vestibular, então eles chamam lá para falar das profissões. Mas isso é uma Aham. coisa recente. Quer dizer, você vai lá, apresenta suas profissões, prós e contras, como é que foi a sua batalha ali para chegar naquela profissão, para conquistar o seu espaço profissional. E aí a pessoa, na hora da escolha do vestibular, ela tem mais entendimento.
Mas se no ensino médio, né, ou no ensino da educação profissional, a gente orientasse melhor essas pessoas, elas teriam uma escolha mais efetiva da sua profissão. O que você Sem acha? dúvida, sem dúvida. Eu, inclusive, o nosso amigo Thales, né, também da turismólogo aí, tive uma conversa muito recente com ele sobre isso. Eu entendo, já quem me acompanha há mais tempo sabe que eu tenho falado muito sobre propósito de vida, né? E eu entendo que a profissão que a gente escolhe, ela tem que estar alinhada com o nosso propósito de vida. Então, se a gente conseguisse aplicar isso para o jovem, a educação empreendedora, o entendimento do propósito dele, ainda na fase escolar, a vida dele ficaria mais tranquila. Dando o meu exemplo, né, eu entrei na faculdade com 16 anos, na época de vestibular, né? Fazer vestibular, tudo mais. Fiz vestibular, passei com 16 anos. E hoje eu tenho noção de que isso não é tão saudável, né? Entrar tão cedo, porque realmente, por mais que você seja uma pessoa madura, você nunca vai ser maduro bastante para determinadas escolhas. Então, nessa idade, a gente precisa experimentar diversas profissões, até pelo fato que hoje as profissões estão mudando muito, né? Se a gente pegar aí, para gente é estranho, para nossa geração, mas falar assim que fulano, a profissão dele é youtuber. É estranho, mas é uma profissão, né? A pessoa Legal. que gera conteúdo, o profissional de social media, né, também é uma profissão super nova. O gestor de tráfego, então são profissões que estão surgindo que realmente a pessoa ela vai testar e o mais interessante disso é que geralmente, né, essa pessoa que começou muito jovem nessas atividades, ela não vai querer fazer um curso superior, ela vai buscar vários cursos de qualificação, né, um curso que dê uma escrita persuasiva para ela, que é o curso de copy, por exemplo, né, ao invés de fazer um curso de jornalismo que vai demorar aí 5 anos, né, para poder aprender a redigir. Então, a gente precisa realmente trazer para dentro da escola essa percepção de que a educação financeira é fundamental, nós somos um país de adultos que não sabe gerir o dinheiro. A educação empreendedora é fundamental, né? E realmente conseguir focar na questão da educação profissional, para que o jovem possa experimentar mais cedo o que ele quer, para saber se realmente ele deseja fazer uma graduação depois na área. Eu entrevistei agora há pouco uma moça que se transformou em designer, né, que é um curso também, apesar de ter curso superior, é um curso rápido, de 2 anos, né, mas ela fez cursos de qualificação como designer, sendo que a formação original dela é engenharia civil. Passou 5 anos na faculdade com engenharia civil, não se identificou com aquilo e foi fazer design. E o propósito da vida dela é trabalhar com designer. Então, se ela tivesse descoberto isso ainda na fase escolar, não ficaria mais fácil? Verdade, né? Se a gente não mudar não tiver uma mudança nessas grades curriculares, na forma como a educação básica, ou seja, de ensino médio, enfim, ela lida com as pessoas, porque aí você transforma as pessoas, você cobra muito, você quer produtividade, você quer dinheiro, e aí você fica muito nesse lado e você esquece de ter um olhar mais até poético, até romântico, mas enfim, você precisa olhar para aquela profissão e se encontrar nela, porque se ela não te der prazer, se ela não te der uma satisfação, se ela não te der um empoderamento, você não pode exercer essa profissão. Então, quantas pessoas estão aí exercendo a profissão simplesmente pelo fato de que querem um salário no final do mês? E isso é muito ruim. Então, assim, Exato. quando eu estudava no ginásio, na época, né, a gente tinha ali atividades extra, que eram educação para o lar, educação agrícola, e tinham Eu outras. tive Então, eu também. tive uma escola que tinha isso. Então, era Sim, diferente, né? Você tinha uma noção, vai, isso aqui eu não vou querer fazer nunca, né? Isso aqui eu quero fazer. E aí você tem uma aproximação maior com a realidade quando você pratica isso ali, com foco na profissão, entendendo melhor o perfil, qual o papel daquele profissional. E aí você sim vai gerando aí o seu propósito, que é isso que eu gosto muito que você exato. fala, né? Essa questão de você Exatamente. está fazendo o que aqui na vida?
né? Se você pegar lá pelas fases do planejamento estratégico, é a sua missão, né? Então, qual é o seu propósito, né? Por que você está trabalhando? Por que você constrói essa profissão? O que você quer? Então, eu tenho meu Exato. propósito da minha profissão, né? Que eu estou nela há muitos anos, eu sei o que eu quero com a minha profissão. Agora, tem gente infeliz, triste, né? E aí a pessoa adquire algumas doenças, alguns vícios, e aí a pessoa não é feliz profissionalmente, porque ela fez escolhas precipitadas, né? Entrou muito cedo na faculdade, ou às vezes não entendeu bem como é que funciona esse perfil profissional, né? O que que esse profissional pode fazer. E hoje as profissões, elas não são tão limitadas quanto antigamente, né? Então, se você pegasse lá, o engenheiro, ele só faz A, B, C, D. Hoje não. Você pode atuar em várias frentes, você pode em várias atividades. Então, mesmo nós que somos turismólogos, nós podemos trabalhar com hospitalidade em qualquer atividade profissional, né? E a gente precisa entender isso. A gente não entende. A gente acha que pode fazer só A, B, C e D. Não, a gente pode fazer o que quiser. A gente Exatamente. precisa Não precisa encaixar o ficar nosso saber. preso, né? Se a Exatamente. gente for pegar o seu caso, por exemplo, né? Você, matemática, né? E descobriu que não era aquilo, né? E migrou para o turismo. E se encontrou hoje uma das maiores turismólogas do Brasil, né? Cuida aí do... Não, é verdade, você sabe que é verdade, né? Quando eu falo isso. Ah, Então, e é isso que realmente tem que estar alinhado. Senão, trabalhar só para pagar a conta no final do mês não faz sentido, né? Você vai viver uma vida infeliz. Então, se a gente consegue alinhar essa questão do propósito, e eu falo muito do Ikigai, né, que é aquela que vem da cultura japonesa, que é entender, alinhar a sua profissão com o seu propósito de vida. Então, você vai ser bem remunerado por aquilo, fazendo aquilo que realmente você ama fazer. E faz todo sentido. Porém, né, ainda nós temos no nosso país uma máxima de que a pessoa precisa ganhar muito, ela precisa procurar uma profissão que vai dar uma sustentação financeira, né? E depois pensar no que gostaria de fazer. E a gente sabe que não é uma coisa que vai dar muito resultado lá na frente, né? Vai viver bem feliz, como você falou, vai ter problemas de saúde e o resultado esperado não vai ser aquele que... Gil, se a gente pegar aqui pelo nosso título, né, do nosso. Agora vamos focar mais para a nossa área. A educação profissional como indicador de qualidade na prestação de serviços turísticos, né? A gente sabe que existe uma mesmice nos cursos de qualificação profissional para o turismo. As grades, elas não são desenvolvidas de uma forma que vai atingir realmente os gargalos do turismo profissional. O que você acha disso? Existe uma distância ainda muito grande de currículo com o mercado de trabalho, né? E isso em todas as vertentes, né? Seja na educação profissional e eu acho que mais agravado isso na educação superior. Essa distância de mercado para a academia, ela afeta muito o interesse também das pessoas quererem se qualificar, né? Porque para que eu vou fazer, vou aprender algo que não vai ser aplicável ali. Como você falou, hospitalidade. Né? Hospitalidade, ela é um princípio que deve ser aplicado em qualquer tipo de empresa, né? Mas nem todo mundo entende isso. E hospitalidade, na verdade, a gente tem dificuldade de entender isso, como isso funciona na academia, né? Então, a gente acaba levando isso com técnicas de cursos muito mais rápidos, né, para poder tentar explicar isso para o profissional. Então, enquanto não houver realmente um interesse em ter uma dedicação de rever os currículos, esse itinerário, né, da educação profissional e da educação superior, a gente vai continuar tendo esse tipo de problema. Os indicadores de qualidade não vão ser bons, porque as pessoas não veem realmente interesse em se qualificar, até porque ela acha que ela não vai ganhar mais por isso, né? E que adianta eu me qualificar numa área onde todo mundo ganha igual, né? Então Do ponto já de vista pedagógico, é o que você está dizendo. Agora, eu quero o seu entendimento, a sua compreensão e as suas observações críticas do ponto de vista do empresário, que investe muito pouco
em educação profissional para quem está ali trabalhando para ele. O que, que você acha? Isso é uma outra coisa. Tive conversando com o nosso amigo Fernando Carlos recentemente sobre isso, né? Da necessidade de Fernando trazer Carlos, da BIH? isso, né? A educação profissional e a educação corporativa, porque o empresário realmente ele não entende, na verdade ele não é que ele não entende, ele não percebe a importância disso, justamente porque existe essa distância, né, da academia com o mercado de trabalho. Então, ele pega um profissional que acabou de sair da academia e ele falou, vou ter que treinar tudo de novo, né? Então, o currículo, o próprio empresário, ele sente assim também. Então, hoje em dia, o que, que se prefere? Contratar uma pessoa que tem uma competência comportamental mais definida e treinar o profissional, independentemente se ele cursou algo naquela área ou não. E depois aplicar cursos que vão trazendo algum conhecimento básico para ele. E isso eu saí de uma reunião agora, meio-dia e meia, com um empresário que me falou isso. Ele falou, olha, prefiro contratar essa pessoa aqui porque o comportamento dela é melhor. A formação não tem nada a ver com o que ele trabalha, nada a ver. Mas as ferramentas que ele tem, técnicas, vão qualificar aquela pessoa da forma que ele precisa, né? Então, as pessoas preferem realmente contratar pelo comportamento do que pela técnica hoje. E aí tá, por conta dessa distância, né, do nosso currículo, das escolas, com o que o mercado precisa. O mercado precisa de respostas rápidas. Eu não tenho tempo de ficar treinando um profissional, esperando que ele dê uma resposta. O empresário ele precisa de agilidade. O nosso mercado está cada vez mais competitivo, né? Então, se eu perco um pouquinho de tempo a mais do que o meu concorrente, eu já me prejudiquei. Exatamente. Esses cursos modalidade profissional, eles se encaixam no livre, né? Então, assim, eu vejo um gap muito grande entre o título do curso, às vezes, e o conteúdo, né, que vai ser ministrado ali. E até o professor, o educador. Por quê? As pessoas elas têm uma dificuldade muito grande, as escolas, elas perderam um pouco a questão pedagógica, a questão da conversa, do diálogo, do discurso, dos núcleos estruturantes dos cursos, né? A gente precisa estar muito atento. A nossa profissão é uma profissão extremamente dinâmica. Então, tem coisa nova todo dia. Então, Todo você dia. precisa de ter um educador profissional que vai trabalhar ali com esses pequenos gargalos que entenda de mercado, para ele poder, à medida que ele constrói o curso, ele não trabalhar só com teoria, né? Ele também trabalhar com prática e ele conseguir aproximar essas dificuldades, né, do mercado para criar um profissional, para formar, melhor assim, um profissional que vai atender as necessidades. O que você acha? Quando você falava, eu estava lembrando aqui do INSPER, né, da Fundação Dom Cabral, por exemplo, que são instituições que, principalmente para os cursos de ponta deles, eles contratam professores que têm que estar no mercado, né? Eles trabalham com muito estudo de caso. E essa questão de trabalhar basicamente teoria, ela não funciona. Então a gente precisa desse profissional que está no mercado e é um dos motivos que eu gosto de lecionar, porque eu estou sempre no mercado, então eu consigo trazer essa, essas novidades, né, que a gente trabalha, porque trabalhar com isso de casa ele dá uma verdade maior para o profissional, né? E uma resposta mais rápida também para o empregador. Então, está vendo coisas que realmente estão acontecendo, coisas que estão na atualidade. Eu vou dar um exemplo aqui. Meu irmão mais velho, ele é formado em ciência de computação. E quando ele se formou, já há bastante tempo, ele falou assim, olha, já estou desatualizado pelo menos 5 anos. Saindo da faculdade, saí hoje da faculdade, mas já estou desatualizado há 5 anos. Então, se a gente consegue trabalhar com essa vertente mais de estudo de caso, realmente mais com profissionais de mercado, a gente diminui um pouco essa distância, né, entre a academia e o mercado. E consegue. Principalmente nossa área, né? Que é uma área que ela se amplia, se renova, se ressignifica o tempo todo.
nós estamos vivendo aí uma pandemia, né? As empresas estão se reestruturando, os profissionais vão ter que se adaptar a essas novas regras, normas, enfim. A questão da sanitização hoje é muito importante, é significativa, se a gente quiser continuar neste trabalho. Então, assim, essa adaptação é importante, né? E os Importante. cursos? Pode falar, Ju. É, essa questão da pandemia, ela trouxe uma realidade completamente diferente para todas as áreas, mas eu acredito que o turismo como um todo, né, ele talvez tenha sido uma das áreas mais afetadas, né, pela quantidade de agentes que estão inseridos no turismo, né? A gente pegar só hotelaria e eventos, já assim, foi uma transformação total, né, nesse aspecto. Os eventos, nós migrando para o híbrido, né, e para os online, então cada vez mais eventos online vão acontecer e como trazer uma interação mais verdadeira, né, para o público. Igual a gente está aqui, a gente está online, né? Você está aí na Goiás Turismo, eu estou aqui no Indep. E como que a gente traz verdade? Como que a gente traz interação para o público dentro desse ambiente? Verdade. É essa resposta que o empregador ele deseja, que o empresário quer que o profissional traga. Né? Então, o turismo ele movimenta tantas áreas e parece que em alguns momentos os agentes públicos eles não compreendem a importância do turismo, né? Como ele Bom, é eu importante para o tenho um recadinho aqui para o seu. ah, Vitória está falando o seguinte: muitos alunos de turismo, como eu, têm justamente essa dificuldade por poucas disciplinas oferecidas na nossa grade serem voltadas para a prática requerida pelo mercado. Então, assim, independente de você estar na graduação ou não, a educação profissional, ela acontece, né? É a educação profissional, corporativa, ela precisa existir, sim, independente do seu status no momento. Se você fez especialização, mestrado, doutorado, não importa. exato. Se você é um profissional, você precisa estar O fazendo tempo todo cursos, qualificando. renovando o tempo todo. Então, a academia, ela não supre, viu, querida, todas as suas necessidades. O professor Nunca Ju vai vai falar suprir, isso. né? Nunca vai suprir. A gente tem pesquisas, tem um livro muito bacana que eu te indico, é Vitória, né? Então, O Jeito Harvard de Ser Feliz. Ele fala um pouquinho também sobre a questão eles analisavam o nível de, não é empolgação, o nível de motivação, né, dos alunos que entravam ali em Harvard. E, nossa, Harvard, né? Fantástico. E, de repente, aquele nível de motivação via caindo. Né? Então, do mesmo jeito que cai aqui, cai lá também. Por quê? Porque não existe instituição que realmente vai trazer essa realidade total. Existem aquelas que vão trazer uma proximidade maior. Né? Então, por isso, da necessidade da educação profissional, da educação continuada, porque elas são mais dinâmicas, né? Já veio uma necessidade do mercado, opa, já aplica aquilo com rapidez. Então, essa necessidade ela vai continuar. Eu mesmo estou fazendo 3 cursos online, formações mais pesadas, mais longas, vai demorar pelo menos 3, 4 meses para finalizar, mas voltado para o mercado, principalmente para a minha área de desenvolvimento humano, né? Como professor, a gente sabe a proximidade que a gente tem dos alunos, né? Quem é professor, não quem está professor, né? Então a gente tem aquela percepção de desenvolver cada vez mais o nosso aluno, e para isso a gente precisa se desenvolver mais também. Então, não tem jeito de parar. Os nossos cursos, eles têm, nosso curso superior, como a Vitória falou, os superiores, tem esse distanciamento, existe às vezes um desânimo muito grande do aluno por conta disso, mas a solução terminou, porque esse conteúdo teórico é importante, a gente não pode desfazer do conteúdo teórico, né, que foi acumulado durante esse tempo, foi compilado durante todo esse tempo, mas qual que é a solução? Buscar uma proximidade maior com o mercado nesses cursos de educação profissional e continuada, né, que grandes instituições oferecem, assim como o Senac, né, que a gente faz parte, você trabalhou há tanto tempo também,
O INDEP, né, hoje oferece cursos de alta qualidade nessa área também, nesse formato de identificação rápida do que o mercado quer e a construção de um currículo mais prático, né? Sair um pouco da teoria e ir para a prática. Olha, se a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, ela indica que 20% da carga horária, ela deve ser prática, mas nem sempre os cursos superiores conseguem. No caso do turismo, a gente tem excelentes oportunidades para utilizar isso como uma prática pedagógica constante, recorrente. E Nossa, às nosso vezes isso mercado. acontece porque o professor, às vezes, ele não tem perfil, ou ele não quer mesmo, às vezes ele está aí numa instituição pública e ele fala, não, já passei no concurso, tá tudo certo. Então eu não preciso, né, me preocupar com a formação desse ser. Um professor, de verdade, ele é um agente social. Então ele tem que olhar esse companheiro dele, esse parceiro, esse aluno, é, não como um concorrente futuro, mas sim como um profissional. Porque a gente está aí na nossa vivência profissional e vai ter uma hora que a gente vai aposentar, vai parar, e a gente precisa deixar um legado para que as pessoas continuem. Então, Exato. esse legado é justamente essa participação na vida desse estudante, né, trazendo para ele, evidentemente, discussões teóricas, filosóficas, técnicas, mas também mostrando para ele como é que o mercado, como é que o empreendedor, como é que a pessoa que está trabalhando funciona efetivamente ali no dia a dia. E mostrando para ele que a nossa profissão ela é gigantesca, que a gente pode atuar em diversas atividades, né? E aí você evidentemente, você vai se embrear aí por um caminho, né? Porque nem todos os caminhos são para todos os caminhantes. Então, às vezes, eu não tenho perfil, não é a minha área, não me adapto àquilo ali, então eu preciso encontrar algo em que eu vou me destacar, que eu vou ficar tranquilo, não confortável, porque quando eu fico confortável, eu paro de estudar. Então, eu não posso ficar confortável. Eu preciso estar sempre sendo provocado. Né? Eu mesmo tenho que me provocar. Então, se a gente não faz isso, né, Ju, como é que a gente vai crescer? Continue, seus Exatamente. comentários. Mas é isso mesmo, essa provocação, na verdade o profissional de qualquer área, né, ele precisa ter esse sentimento de insatisfação constante, né? É lógico de gratidão por onde você chegou, aonde você alcançou, mas o sentimento de insatisfação com aquilo que você já tem, né? Porque a gente sabe quanto mais a gente estuda, mais a gente descobre que não sabe nada, né? Tem hora que realmente você fala, meu Deus do céu, por que que eu não sei isso? Então, essa constante busca pelo conhecimento, ela precisa estar presente em todos os profissionais realmente. E no turismo, parece que muitas pessoas, elas acabam relaxando um pouco, né? Não, não preciso aprender mais. E aí acaba que a gente vai, né, caindo um pouco em relação a isso. Aí esses dados, né, da quarta série primária. E aí o empresário também é uma crítica que eu faço ao empresário, porque muitas vezes ele prefere pagar menos, isso eu já ouvi em treinamentos, em consultorias que estava ministrando, falar assim, eu não vou oferecer uma qualificação para o meu colaborador porque amanhã ele vai para o concorrente. Então, estou qualificando o meu colaborador para ir para o concorrente, só que ele não percebe que esse período que o profissional ficou mal qualificado na empresa dele prejudicou e muito, né? Acabou afastando os clientes, né? Possíveis clientes que ele teria ali. Então, independentemente se ele vai ficar aqui ou amanhã vai para outro, eu preciso qualificar. E assim eu gero qualidade para o mercado. Né? Eu sou defensor, principalmente na nossa área de turismo e hotelaria, da criação de um selo de qualidade. Eu acredito que todos os profissionais da área, eles deveriam, de tempos em tempos, passar por cursos de certificação, de qualificação e certificação, porque vai aparecendo coisas novas, né? É aquilo E que a eu gente disse, né? Você tem que estar se renovando o tempo todo, né? é, eu vou dar um exemplo aqui muito até simplório, mas o ano passado, participando de um processo seletivo, auxiliando o processo seletivo no Senac, para contratação de instrutores para a área de hotelaria, e um instrutor que eu conheci há muitos anos atrás,
trabalhou em grandes hotéis, só que ele parou no ano de 1986. Ele parou. Então, a aula dele, se eu não me engano, tinha um tema de controle de custos, se eu não me engano, na hotelaria. Né? Eu coloquei um tema pesado justamente porque era importante eu saber o nível de atualização desses profissionais, né, que vão ministrar cursos aí depois. E então eu pensava, né, eu queria que tivesse trazido inovação, sistema, como que você pode controlar, quais que são os sistemas de auditoria, isso e aquilo, né? E ele foi falar, assim, de verdade, eu conto essa história, parece que é piada, mas ele tirou uma faca e uma batata da bolsa dele e foi Ah, exemplificar o desperdício da, que ele estava na tendo aula com a teste? na aula teste. Descascando uma batata com uma faca, falou, olha o desperdício que eu estou tendo. Aí pegou um descascador, esse descascador eu comprei e custou tanto, olha aqui, ó, economizou. Então é isso aqui que a gente tem que fazer. Aí, tá, você entende ficha técnica, né? Como que você faz a ficha técnica? Não, aí, assim, não tinha nada de atualidade, né? Ele parou há 30 anos, 30 e poucos anos atrás, né? Quando nada era informatizado. Então, se a gente não tiver essa busca constante, né, esse interesse, alguém vai ter que nos forçar a isso. Se nós não nos forçamos, como você falou, né, você se força a fazer isso, alguém vai ter que forçar. Então, eu acredito que o próprio empresariado precisa pensar nessa necessidade de não, vou certificar a minha empresa, vou certificar o meu hotel, né, vou qualificar, vou criar um selo aqui, só vou contratar profissionais que tenham um bom currículo, ou mesmo que saia de uma instituição séria, né? Às vezes não tem um currículo profissional extenso ainda, a gente sabe tanto que é difícil a primeira vaga, né? Mas que vai passar por uma qualificação corporativa aqui, eu vou contratar uma empresa séria que vai dar essa qualificação e vai manter essa reciclagem, né, para que haja uma produtividade adequada. Porque senão realmente a gente começa a despencar. Né? A gente conhece vários hotéis, vários empreendimentos hoteleiros que tinham um alto padrão e de repente nos últimos anos vem despencando e não fazem mais parte daquele cenário, né, de importância, muito porque foi deixando cair essa questão da qualificação profissional. É importante cuidar da pessoa que está, né, do cliente interno, né, e promover para ele a continuidade, né, por meio dessas qualificações, né. Bom, vamos lá. O, o João Paulo escreveu aqui, né, que a gente é fonte de inspiração. Você que é, João, você é maravilhoso. Os donos Nossa, de pode agências, pegar vou o colocar o trabalho. óculos, eu estou ficando bem. Os donos de agências deveriam fazer um curso de gestão de pessoas. Sim. A Ananda colocou aqui. Muitos anos de turismo. Hoje eu me sinto como se fosse apenas uma moeda. Olha que isso, hein? Pois é, muito forte, né? E Muito. gerir pessoas é assim, a coisa mais importante que você tem. Se eu tenho uma empresa, se eu tenho um prédio, igual eu estou aqui no INDEP, com sala, isso aqui não serve para nada se não tiver pessoas, né? São as pessoas que geram a empresa, são as pessoas que geram a cultura empresarial, né, ali da empresa, cultura organizacional, para que essa empresa tenha uma gestão adequada. Então, se eu não consigo ter uma preocupação verdadeira com o meu time, né, como você falou, meu cliente interno, eu gosto muito de usar esse termo também. Eu tenho o meu cliente externo, que vai me remunerar, mas eu tenho um cliente interno que vai manter o meu negócio no alto. Né? Se meu cliente interno não estiver satisfeito, não vai funcionar. Né? Ele não vai fazer o algo a mais que a empresa precisa. Né? Eu gosto muito de trabalhar Se a o termo equipe não estiver engajada, se ela não se sentir parte, se não for uma gestão participativa, se você não tiver um olhar sensível à pessoa que está com você, trabalha com você, né? Você realmente não vai encontrar aí um parceiro, não vai encontrar alguém que está na mesma sinergia que você. exato. O colaborador não pode ser mais um, ele tem que ser o único, né? Eu tenho que olhar para o meu colaborador como o único e não como mais um. Não, peraí. Se você não quiser, tem mais 15 ali na esquina que querem, né? Eu já escutei isso também de empresário até recentemente, e em consultoria. Então, fala assim, olha, não é bem assim, né? É lógico que tem muita gente querendo,
E é lógico que se esse colaborador de verdade não quiser, precisa ser substituído. Mas o mais importante é isso, ele se sentir pertencente. Sentir o pertencente, ele vai vestir a camisa de verdade, ele vai fazer por onde oferecer mais para a empresa. E aí tem que ser uma troca boa, né? Não pode ser bom só para um lado. Tem que ser bom para o empregador, mas tem que ser muito bom para o colaborador também. Ele tem que se sentir bem ali. Então, essa fala da Ananda aqui, né, de se sentir uma moeda de troca, é muito ruim. Né? E, então, é aquela história que a gente falou no começo. A pessoa se forma e acha que não precisa mais se preocupar com nada, e aí não vai fazer curso de qualificação, não vai procurar se aproximar da sua equipe. Então, é o chefe, né, tradicional, né? Eu mando, você obedece. Autocrático, né? Aquela gestão autocrática. A hora que eu É quiser a sua incrível, né? opinião, eu mesmo te dou. É mais ou menos por aí. Verdade. Mas, assim, o indicador que a gente fala na questão do fluxo, né? Dessa gestão participativa, de você investir nas pessoas, de qualificar sempre, é que vai fazer com que a sua empresa tenha realmente diferenciais competitivos, né? Que elas possam dizer, olha, aqui realmente a gente tem hospitalidade, a gente tem um excelente atendimento, existe uma organização, é recorrente isso, né? Eu tenho uma equipe realmente muito bem preparada, E então não importa o turno que eu estou, né? Se é no da manhã ou da noite, as pessoas têm um preparo, né? E uma hospitalidade, um as atendimento. pessoas vão ter mais interesse em trabalhar ali, né? Se ela vê que, não, aquela empresa ali, ela não se preocupa muito com a qualificação. Então, eu não vou para lá, me formei para quê, né? Se eu vou receber a mesma coisa que o profissional que nunca estudou, né? Que aí o empresário contratou porque é a mão de obra mais barata, né? E aí acaba prejudicando o mercado também. Então, não funciona. Então a pessoa realmente precisa ter interesse, tem um porquê de ir para lá, né? Eu vejo assim que Goiânia ainda trabalha um pouco na questão de trazer pessoas conhecidas, amigas, sem olhar a questão da qualificação profissional. Nós ainda temos isso ainda, né, infelizmente, né? Mas se você O vai para famoso outros elite. eixos, aí você consegue ter mais competitividade baseado no seu currículo e na sua experiência, na sua expertise em determinado assunto. Então, às vezes o empresário ele comete erros e paga mais e perde tempo, né? Porque ele não faz a contratação certa, não é isso? Hoje a gente tem tantas Exatamente. formas de fazer isso, né? De uma forma qualificada. Por que não fazer? Por que não E aí ele valorizar fala assim aquele depois, profissional que investe na educação exato. profissional dele? E depois ele fala assim, eu não consigo contratar boas pessoas para trabalhar. Mas na verdade o processo de contratação dele está errado, né? Então não se criou indicadores de verdade dentro da empresa, né, para saber em que nível aquilo está, qual que é o nível de serviço prestado e qual que é o nível de qualificação do profissional dele. Então ele nunca vai achar bons profissionais para ocupar as vagas da empresa dele, né? E aí E se a até gente... uma coisa, né, Gil? As empresas, elas, de sua forma geral, elas não têm a modelagem dos processos muito Não, bem organizada. Então, às vezes, você não consegue perceber que um determinado funcionário ele não está sendo proativo, ele não está conseguindo cumprir a sua meta. Enfim, a produtividade, para você poder dimensionar ela, se você não tem isso organizado, você não consegue, exatamente. não é verdade? Eu acho que eu estou em 3 ou 4 processos de consultoria agora, justamente nisso. Não existe processos, né? Então você começa a mapear isso, mas assim, por um lado é bom porque você consegue pegar do zero ali para construir, mas você vê o tempo que a empresa perdeu de tempo e dinheiro, né? Porque não mapeou isso corretamente. Então não sabe como cobrar, não sabe por que cobrar, não sabe se pode dar promoção para o colaborador ou se não, né? Qual que é o nível de resultado que ele está dando para a empresa, se eu preciso dar um bônus para esse colaborador porque ele está rendendo muito, né, ou não. Então, isso é um problema sério, realmente, no nosso mercado. Então, o Marcos falou que a Bom, empresa, que é a lê aí para nós. repressão, precisa gastar o triplo de qualificação. Exatamente. Né? Contratou errado, é assim, se você contrata e demite, o custo de demitir é
quase tão alto quanto de contratar, ou às vezes mais alto, né? Então, o importante é gastar com qualificação. Se o empresário enxergar isso, ele vai diminuir demais o turnover que ele tem, né? E vai conseguir ter um padrão na prestação de serviço. A gente sabe tanto que qualidade na prestação de serviço é importante, né? E qualidade nada mais é que padrão, né? O cliente vem hoje, ele sabe que se ele vier daqui a um ano, vai ser atendido do mesmo jeito ou melhor, né? Não pior. Então, E na essa na fala... nossa atividade, né, Gil, eu me lembro das aulas da Sônia Bailão, né? Contando sobre quem trabalhava com alimentos e bebidas, né? A dificuldade desse profissional de se adaptar, ele se sentia inferiorizado. Por quê? Porque ele não entendia a importância dele nesse processo. Né? Aham. É aquela coisa do servir, da hospitalidade, do turismólogo, que ele precisa entender que isso não precisa ficar internalizado nele. Então, eu vi, às vezes, os alunos da faculdade, ou mesmo do Senac, quando eu também trabalhei na educação profissional, muito preocupados com os ganhos, né? Sim, Mas e aí, o que é que eu posso, o que é que você está, qual que é a sua contrapartida para o mercado? Entende? Isso é muito exatamente. importante a gente entender, a gente Exatamente. perceber isso e ter consciência, né? Para que eu possa ser bem remunerado, qual que é a minha contrapartida? O que Exato. que eu vou É, entregar de diferente, de novo, de inovador, né? qual o valor que eu estou entregando? Exatamente isso, né? Então, quanto mais se preocupar com a sua qualificação você faz, mais você vai conseguir entregar, né? E aí sim você vai poder pensar em melhores ganhos, né? O Fernando comentando ali, tudo, Fernandão tá lá em Londres, passando É frio. mesmo? Então, é importante isso. E aí, eu gosto muito de tentar mostrar para o turismólogo, né, como hoteleiro, o que for, como ele pode empreender também. Não precisa só empreender, né? A gente tem que pensar realmente na importância do empreendedorismo no Brasil. E o Brasil ainda é um país muito empreendedor, né? Só que um ponto interessante, pesquisa muito recente, ele mostra o tanto que o profissional que tem até o ensino médio, ele empreende muito mais do que o profissional que tem o curso superior. É São mesmo. mesmo. Tem a GEM, é difícil falar o nome, mas é Global Entrepreneurship Monitor, né, que é uma empresa, é um grupo que monitora o nível de empreendedorismo no mundo. Né? Eu estou até com um relatório deles mais recente, eu peguei esses dias para trás, depois eu posso te encaminhar. É muito interessante, porque, se eu não me engano, o nível de empreendedorismo de quem tem o ensino médio completo atinge, se eu não me engano, 46% dos empreendedores do Brasil. 46%. Quem tem curso superior ou mais, isso gira em torno de 15%. Se eu não me engano, são Olha, esses números. Então, aí a gente vê como a educação profissional ela é importante, né? Porque quem mais está empreendendo é quem está no nível médio ainda. Né? Então, ele precisa se preocupar mais com a educação profissional, com a educação continuada ali, porque quem está no ensino, tem um ensino superior completo, ou mais, pós-graduado, ele eu acho que até por um pouco de consciência do risco do ambiente de empreendedorismo no Brasil, né, ele fica com mais receio. Então, ele acaba preferindo ser um funcionário do que empreender. Não tem nada de errado nisso, né? Mas a gente tem que estimular realmente o empreendedorismo. Então, no turismo, existem muitas formas. Se a gente pegar uma, por exemplo, um curso técnico, né, que no turismo faz muito sucesso, que é o técnico em guia de turismo, né, que está em falta, né, já faz alguns anos, dois, se não me engano, se não 3 anos. turma, né? Que não faz, né? Exatamente, eu acho que tem 3 anos que não tem nenhuma turma de curso técnico pelo Senai. Então, isso acaba prejudicando o mercado. Né? A gente precisa de mais profissionais com essa capacidade de empreender, com essa capacidade, essas competências técnicas que a educação profissional traz, porque isso deixa o ambiente de empreendedorismo no Brasil mais saudável.
Exatamente. Porque aí vem novas ideias, inovação, né? E aí é importante a gente focar nisso. Mas, assim, a priori, no meu entendimento, por tudo que a gente conversou hoje, a gente percebe que os empresários brasileiros precisam investir mais nessa qualificação, para que melhore aí os indicadores de excelência, de atendimento, enfim, de longevidade dessas empresas, né? Porque quando elas estão preocupadas com as pessoas que estão trabalhando ou com os próximos profissionais que vão vir, então ela consegue realmente se efetivar melhor no mercado. A gente precisa pensar nisso. E aí, Sim, independente disso, as pessoas precisam entender que a educação profissional ela é contínua e ela acontece independente da sua idade, do seu nível de formação, né? Ela precisa ser o tempo todo, estimula. né? Você precisa estar atento a ela. E com o advento da internet, as facilidades aí das redes, né? A gente tem hoje isso acontecendo de forma muito contínua, Sim, né? O exatamente. tempo todo. E tem muita coisa que é 0800, é grátis. Você consegue fazer boas formações, mas é claro que você precisa ter envolvimento, né? Você precisa ter um envolvimento nisso, né? Assistir os cursos e ter mesmo foco, né? Que é aquela disciplina que você precisa ter para se tornar um bom profissional. Se você não for disciplinado, você não consegue se tornar um profissional de ponta. Não é verdade? Exatamente. O Prosec Gil, a pro. gente está aí nos minutos finais, né? Ah, Tem uma perguntinha para você aí, da Ananda, olha aí, vamos você lá. vê. A Ananda, né? Acreditar no potencial e buscar novos conhecimentos. Reciclagem do processo de se reinventar constantemente. Não é nem pergunta, é um comentário, é isso mesmo, né? Reciclagem, eu não gosto muito dessa palavra reciclagem, né? A gente acaba falando muito, mas é atualização, né? Nós precisamos realmente nos atualizar o tempo todo, realmente para se reinventar. Nós tivemos que nos reinventar agora durante a pandemia, e precisamos fazer isso cada vez mais. Eu acho que se não houver uma busca pela reinvenção constante, a gente não sai do lugar. Eu acho que o principal motivo da gente estudar é isso, é não precisar ficar só repetindo o que os outros fizeram. Né? Os outros já fizeram muito, trouxeram a gente até aqui. Então, o que a gente pode fazer além, né, para poder dar uma contribuição maior para o futuro? Aí tem a ver com propósitos também, né, que a gente estava falando no começo. Não adianta nada eu querer ter uma profissão que não esteja alinhado com o que eu acredito, né? Só porque remunera bem não faz menor sentido. Exatamente. Eu gosto muito dessa palavra propósito porque ela indica foco, ela indica atenção, ela indica uma escolha mais assertiva. Então eu preciso pensar nisso, refletir sempre. Eu acho que é muito importante a gente estar o tempo todo se questionando o que está fazendo, para quem está fazendo e por que está fazendo. Então é muito importante a gente ter esse nível de consciência, porque nós passamos muito mais tempo no trabalho do que com a nossa família, né? Então é muito importante a gente ter prazer nisso, a gente atender as outras pessoas, ser um agente social, independente da profissão, né? Eu estou trabalhando no turismo, na hotelaria, em eventos, eu estou servindo, né? Eu estou promovendo momentos para as pessoas, né? Eu estou tentando suprir expectativas, porque é isso que a gente faz o tempo todo enquanto profissional de turismo. Mesmo um Exato. professor, né, quando ele está ali na qualificação, é o que ele está fazendo? Ele está tentando suprir expectativas que as pessoas têm no que se refere ao conteúdo do curso, a forma como você vai lidar com a didática, como é que você vai transpor ali essa barreira entre professor e aluno. Eu já trabalho com o Gil já tem muito tempo, a gente sempre faz aí uma duplinha, né, nos É. cursos, então Eu a até gente se queria fazer uma. complementa. Eu quero fazer uma pequena abordagem aqui. Quando você Pode falou de falar. metodologias, né? 6 minutos, hein? 3? Então vamos lá. 6. 6. Tem Ah, não tempo. dá tempo. O professor, né, trazer essa parte prática, principalmente para o turismo, né, para nossa área aqui. Eu aprendi muito com você, por exemplo, visita técnica, né? Então, como a visita técnica, ela tem que ser um instrumento pedagógico realmente, né, na educação do nosso aluno. Ele tem que entender que aquilo lá não é um passeio, né? Ele tem que ter uma visão, um olhar de profissional mesmo ali, tentar buscar entender aquele cenário onde ele está visitando
visitando, né? Não é, não, não vou passear. Não, eu vou aprender, eu vou pesquisar de verdade. Por isso que é uma visita técnica, né? Então, ela como instrumento pedagógico é fundamental para o profissional de turismo, né? E aí consegue aliar a teoria à prática, né? Eu sempre fui Exato. muito rígida nessa questão das Jamais. visitas técnicas, eu vi. E às vezes extremamente criticada também por causa da minha forma, como eu lido com o profissional naquele momento em que ele precisa entender que ele está servindo, que ele está a trabalho, que ele precisa cumprir determinadas regras e ele precisa se policiar no quesito comportamento. Porque a Exatamente. gente ali naquele momento, né, da visita técnica, é um momento extremamente importante para a construção desse profissional, perfil profissional, ações profissionais, como esse cara vai ser. Ele vai ser respeitado ou não? Essa pessoa, como é que ela vai ser vista pelos outros? Então, você quer ser lembrado pelo quê? Pela sua excelência profissional ou pela sua negligência profissional? Então, se eu estou em visita técnica, ou se eu estou no meu trabalho, eu preciso ter determinadas posturas, coerências, ética. Isso tudo é muito importante para que eu me mantenha como um profissional de turismo, hotelaria, eventos, enfim. Ou mesmo na Tem, docência para esses cursos. Então, é importante a gente ser bem visto pelas pessoas e, é claro, evidentemente, não é um personagem, mas é algo que você adota para a sua vida, né? Para essa conduta que você vai ter. Gil, exatamente. a gente está aí nos minutos finais, então eu queria que você falasse um pouquinho, assim, se despedisse. Acho que foi bacana o nosso papo. Eu acho que é muito Foi ótimo, acho descontraído que isso aqui, né? Mas a gente passou traz muito aí os rápido. nossos exemplos, né? Exatamente, passou muito rápido. Quero agradecer de novo o convite. Prazer sempre estar com você, mesmo que seja virtualmente, né? Nossos papos sempre são muito produtivos e sou grato pela sua amizade de tantos anos. Então, eu quero dar um spoiler aqui, vou dar um spoilerzinho aqui, falando de educação profissional. Em breve, para os profissionais de eventos, estarei lançando um curso de gestão financeira para profissionais da área de eventos, que tem muita dificuldade em gerir, né, seus recursos financeiros, então vamos ter um curso disso, provavelmente lançado em janeiro, tá? Chegando já. E a gente tem trabalhado muito, né, voltado para isso, para oferecer um conteúdo de qualidade. E eu acredito muito, muito na educação profissional, educação corporativa, e que ela pode ser um verdadeiro agente de transformação no nosso setor. Nosso setor, ele merece mais do que ele tem tido. Então é isso. Eu Agradecer concordo com também por você. ser presente. Pode Gente, finalizar. então é isso, né? Educação contínua, educação profissional, pensando, né, na qualidade dessa prestação de serviço em que a gente está inserido no nosso mercado de trabalho. Eu quero agradecer aqui a todas as pessoas que estiveram presentes nessa live de hoje, prestigiando, né? O professor Gil Eduardo Morato, um empresário, pai de família, o amigo, né? O Gil, para mim, é como se fosse um filho, eu tenho um carinho enorme por ele. E, independente disso, uma admiração profissional profunda. Por quê? Porque eu acompanho o Gil desde o início, então eu fico vendo aí, né, o caminhar dele na atividade do turismo, da hotelaria, de eventos, no ensino profissional, no ensino superior. Então, a gente está junto aí em vários projetos, juntos em vários projetos, em várias questões, a gente conversa bastante sobre. A Bibetur, ela agradece a presença hoje, né, de todos, do Gil, mais uma vez. Quer dizer para vocês o seguinte, está tudo disponível lá no YouTube, logo vai estar lá a nossa live. Eu fico feliz de saber que as instituições de ensino estão utilizando as nossas lives para a apresentação com palestras, né? Hoje eu tive um contato com a Unirio e eles estão utilizando os nossos trabalhos aqui da Bacana. Bibetur Goiás. Exatamente. E aí, a própria Instituto Federal, né, através do Leonardo. Então, assim, é importante a gente deixar um legado para as pessoas, né, e nós estamos aqui. 1 hora do nosso tempo, muito prazer, com muita felicidade e com muita entrega para vocês de tudo aquilo que a gente já passou e que vocês estão começando aí agora. Mas é isso, uma luta diária para poder se tornar um profissional de destaque, né? Uma luta diária para poder ganhar dinheiro e para poder, principalmente, ter credibilidade e ser respeitado. É muito importante a gente ser respeitado. Exatamente. É muito importante as pessoas olharem para a gente e falar: esse profissional, ele é de sucesso, ele tem expertise nisso, a habilidade dele é aquilo. Então,
quando a gente é reconhecido pelo nosso nome, pela nossa prática profissional, a gente se torna um profissional muito realizado. E é o caso do Gil Eduardo Morato, esse menino de 18 anos, que eu tanto admiro e respeito. Gil, obrigada, gente. Obrigada a vocês. Um Obrigado. beijo. Obrigada. Até. Até, querido. Até breve. Tchau, gente.